Sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Queria começar agradecendo a Febraban, dizer que é muito bom falar para muitos amigos aqui, muitas pessoas que convivem com a gente no dia a dia, parceiros, colegas de trabalho. E hoje a gente vai falar sobre um tema super relevante e que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que é como é possível a gente imaginar um futuro lidando com um presente desafiador que a gente lida, um futuro onde a jornada digital dos nossos consumidores pode elevar de nível e a gente pode permitir que o combate e lidar com o desafio da fraude, que é um desafio importante no Brasil, seja algo com a melhor experiência possível para o cliente. Antes de tudo, eu queria me apresentar. Eu sou Eduardo Mônaco, eu estou como CEO da ClearSale nos últimos 2 anos e meio, faço parte da empresa nos últimos 6 anos e temos lidado há 20 anos com o desafio da fraude no ambiente digital de um dos 5 países mais arriscados do mundo, infelizmente, que é o Brasil. E agora, pela primeira vez, com muito orgulho, a gente fala como parte do grupo Serasa Experian. Eles fizeram uma aquisição importante, que foi divulgada há 2 meses no mercado, e cada vez mais a gente tem trabalhado juntos para integrar nossas soluções e fazer com que a gente lance ao mercado cada vez mais produtos sustentáveis e que possam ajudar o mercado na jornada digital. Primeira questão que eu queria trazer, que faz parte do dia a dia da ClearSale e com certeza do dia a dia de cada um de nós que lida com a jornada digital, seja como consumidor, seja como representante das nossas empresas, é como equilibrar um triângulo que a gente traz sempre como o grande desafio, o grande segredo da jornada de fraude. A gente sempre costuma dizer que contra a fraude, muitas vezes é muito fácil não ter fraude. É simplesmente não vender ou não fazer negócios. Mas a partir do momento que você faz negócio, a fraude vai estar presente. E o desafio sempre esteve e sempre estará em como equilibrar 3 pilares, que é garantir boa aprovação e boa conversão para os clientes, que ainda são, graças a Deus, a maioria é boa, a maioria quer ter uma jornada e uma experiência digital positiva, com fricção, fazer as experiências digitais serem com a menor fricção possível para maximizar a conversão é muito importante e extremamente desafiador, ao mesmo tempo que a gente tem um patamar de fraude controlado no ambiente digital. Lidar com esse triângulo e equilibrar ele por negócio, por linha de produto, por processo dos nossos negócios é sempre um enorme desafio. E quando a gente tenta projetar o futuro, e a palestra de hoje vai falar disso, em especial no seu final, a gente tem que lembrar e tem que olhar para o passado e para tudo que a gente aprendeu ao longo dessa trajetória de 20 anos, lidando e trabalhando com fraude nesse ecossistema. É uma jornada de muito aprendizado, de muita resiliência e de muita adaptabilidade. Todo mundo que trabalha com essa experiência digital e com fraude sabe que o dinamismo da fraude é enorme e com tecnologias emergentes isso tende e cada vez mais fica extremamente desafiador. E para isso eu decidi dividir essa história do ambiente digital em 3 gerações para que a gente recapitule um pouco dessa história, dessa trajetória e de como isso se sofisticou e projete no final, como eu disse, um futuro possível para essa 3ª geração. Quando a gente pensa no digital desse país, tudo começou quando em 1998 o primeiro e-commerce brasileiro foi fundado, que foi o Submarino, e lá, quando a gente falava digital nessa época, a gente estava falando da experiência dentro de um e-commerce. Esse e-commerce veio, surgiu, disruptou as experiências do brasileiro e trouxe os primeiros conceitos da digitalização. Em 2001, a gente estava dentro do Submarino desenvolvendo um software para a logística e a gente teve a oportunidade de estar lá quando levantou-se a mão e falou: existe fraude no e-commerce. A fraude no e-commerce é um problema e a gente vai precisar controlar esse ambiente para que a gente possa lidar com um ambiente sustentável dentro do e-commerce e dentro do digital. Assim foi, e a gente desenvolveu um modelo muito importante na época, um modelo que trazia uma experiência cada vez mais conectada e a gente comitado com os nossos clientes em aprender sobre essa fraude. Em 2007, apenas em 2007,
o digital saiu um pouco da história do desktop e começou a ir para a palma da mão com o lançamento do iPhone e com uma grande disrupção que trouxe o mobile e a experiência cada vez mais omnichannel para dentro desse sistema. E nesse momento, quando a gente falava do digital, a gente já falava de números importantes, mas ainda muito tímidos quando a gente olha para a experiência digital hoje em todos os segmentos que a gente tem. A gente estava falando de naquele momento, cerca de 60 milhões em 2019 de lucro, 60 bilhões de reais de lucro por e-commerce. O Brasil já era, nessa época, o segundo país do mundo em nível de risco no ambiente digital e de criatividade para a invenção de fraudes e esquemas digitais. Mas naquela época, 45 milhões dos brasileiros estavam digitalizados, desbancarizados, e a ClearSale já analisava 13 milhões de pedidos mensalmente e evitava naquela época 2 bilhões de reais em fraude, onde os esquemas estavam muito centrados e muito concentrados na dinâmica do e-commerce e digital. Fraude muito focada nesse ambiente transacional, e quando a gente pensa nessa fraude, acho que uma das primeiras formas de combater a fraude de forma sustentável e escalável nesse ecossistema foi trazer ao mercado um modelo de SaaS, onde a contribuição e a neutralidade se tornavam um elo importante da jornada. A ClearSale sempre acreditou que olhar o ambiente digital como um todo e trazer o consumidor com um efeito de rede, onde a gente fosse possível acompanhar a experiência do consumidor no e-commerce, na telecom, que estava vivendo um processo de digitalização, ou num varejo, olhar o cliente como um todo era a forma correta de prevenir. Porque aquele fraudador que roubou o seu dado e está tentando fazer uma transação online, ele com certeza, ao conseguir fazer no seu site, ele vai para o próximo site, e depois para o próximo site, e depois para o próximo segmento. E ao saber que esse processo está acontecendo num processo de rede, a gente é capaz de combater isso de forma exponencial. Como a gente costuma dizer na ClearSale, contra a fraude ninguém ganha. E a colaboração e a neutralidade sempre foi um elo importante e uma bandeira que a gente defendeu ao longo da nossa trajetória e da nossa experiência lidando com fraude no Brasil. Isso foi muito marcante nessa primeira geração, onde a gente começou a encontrar, e os primeiros golpes de fraude que aconteceram, sempre eram fraudes vinculadas a dados cadastrais. As pessoas tinham o famoso, que existe até hoje, naturalmente, o famoso roubo das informações hoje na Dark Web, mas antes de outras formas e de outros mecanismos, roubo da informação do cartão de crédito, roubo da informação cadastral, e você tentando se passar por um fraudador, passar por um consumidor real e mandando entregar os produtos na sua casa. Ou ainda, depois de um tempo, a fraude foi evoluindo, e aqui citando alguns exemplos, a gente começou a lidar, por exemplo, com a fraude limpa, a fraude onde o consumidor era invadido em suas contas por um cliente que roubava todos os seus dados e fazia um processo com dados muito reais e muito difíceis de combater. E esse tipo de esquema começou a se sofisticar, mas ainda tinha um caráter muito artesanal sendo feito ao longo dessa jornada. Também vivemos esquemas extremamente sofisticados envolvendo terceiros e intermediários, como, por exemplo, a fraude de endereço, que colocou para dentro do ecossistema um esquema de conluio, por exemplo, com a transportadora, que, ao fazer uma transação com todos os dados reais, parecia-se que aquele produto ia ser entregue na casa da pessoa, mas a transportadora envolvida naquele esquema encontrava formas de interceptar aquele processo. Isso foi parte de alguns dos exemplos, de alguns esquemas que a gente foi vivendo ao longo dessa jornada. E ao longo dessa trajetória, vários layers e várias camadas de proteção foram sendo criadas, entre eles a autenticação humana, que faz parte ainda do dia a dia da autenticação, e que mesmo assim passava por problemas de falsidade ideológica, da tentativa de uma pessoa se passar por outra, com golpes sofisticados e difíceis de lidar dentro do processo do call center. Mas sempre acreditamos e sempre trabalhamos numa cadeia de valor onde a informação e o dado sempre foi muito presente no processo. Está conectado junto com os varejistas, com os e-commerces,
recebendo as informações estruturadas e detalhadas dos pedidos, de tal forma que a gente formasse essa rede de dados poderosas, fez parte dessa jornada e faz parte da jornada até hoje. Mas não sozinho, não somente através de dados cadastrais, dados históricos da própria loja ou da própria empresa de telecom, dados históricos do mercado, dados de birô, tudo isso contribuíam para uma análise mais holística daquele perfil para verificar se aquele tipo de informação fazia ou faz sentido, e isso ainda é muito presente dentro do processo, e permite que a gente faça muitas e muitas e muitas análises somente com dados, dando boas experiências para o consumidor. E embora o Brasil seja um país extremamente arriscado do ponto de vista de fraude, no e-commerce a gente é capaz de proporcionar uma experiência boa para o usuário e a gente consegue aprovar boa parte dos consumidores apenas com dados. E a decisão muitas vezes é tomada só baseado nisso. Mas também com o tempo, as tecnologias se sofisticaram e a gente foi colocando o segundo fator de autenticação, links, capacidade de tirar fotos e outros componentes de autenticação que permitiram com que a gente salvasse clientes com menor fricção, sempre com esse mindset de como equilibrar aprovação, experiência e fraude durante toda a jornada. Mas ao fim dessa primeira geração e já iniciando a segunda geração da fraude, a gente viu um surgimento muito importante dos bancos digitais que aceleraram demais o processo de digitalização da cadeia como um todo. Ao que o surgimento de bancos digitais, os esquemas e as fraudes se sofisticaram muito no que a gente pode chamar hoje, talvez, de uma segunda geração que a gente está vivendo hoje. Muito exponencializadas pelo efeito da pandemia, que trouxe uma digitalização muito importante para o consumidor em todo e qualquer canal e cada vez mais a omnicanalidade presente no nosso dia a dia. A pandemia, junto com ela, não trouxe só digitalização para os segmentos de mercado, como bancos, que eu citei aqui, mas também novas tecnologias, como, por exemplo, o Pix, que é sempre tão falado por todos, fez parte e faz parte dessa nova dinâmica da gestão do risco, onde o liability, ou o risco, muda de mão, muitas vezes vai para o consumidor final, que às vezes, ao clicar num processo de compra ou num link malicioso convidando ele para acessar um banco, ele consegue, a partir dali, ao fazer uma transação, uma transferência em Pix para uma determinada empresa, caindo numa engenharia social ou coisas do tipo, aquele dinheiro e aquele risco, ele muda um pouquinho nos elos das cadeias, deixa de ser dentro do merchan, deixa de ser dentro do ecossistema de cartão e passa a ser dentro do Pix. Tudo isso traz novos desafios, novas realidades, novas modalidades e novas formas de combater esse enorme desafio que todos nós vivemos no dia a dia, que é como encontrar esse equilíbrio. Nesse momento, a gente vê uma exponencialização muito grande, pegando dados do e-commerce, aqueles 60 bilhões se transformam em 260 bilhões. Porém, a fraude escala numa proporção ainda maior. Aqueles 1,7 bilhões se transformam em 5,8 bilhões muito rapidamente. Os brasileiros se bancarizam de forma muito acelerada e o Pix traz todo esse desafio e essa aceleração. Muitas chaves são criadas, muitos golpes e muitos outros dados estão disponíveis dentro desse ecossistema. Mas como o mercado digital se transformou, a fraude também se transformou e ela evoluiu numa velocidade assustadora. E embora nós tenhamos cada vez mais tecnologia, cada vez mais investimento, também é verdade que a fraude cada vez mais é presente no dia a dia. A gente vai ter nesse palco o Fábio Porchat, daqui a pouco, falando sobre esse tema. Ele virou garoto propaganda da Febraban, que passou a falar disso, mas não só a Febraban, outros bancos também passam a falar de fraude, porque a fraude passa a ser necessária à educação para o consumidor, porque os golpes se transformam e a gente, de novo, naquele conceito que a ClearSale sempre acreditou, onde contra a fraude ninguém ganha e a colaboração é importante, a educação também é um pilar fundamental e a fraude, sem dúvida nenhuma, vira pauta. Ao longo dessa jornada, a gente vê números assustadores, como mais de 10 bilhões de reais perdidos em fraude em 2024,
em bancos. Poderia colocar aqui número de investimento que os bancos são obrigados a fazer hoje para lidar com toda a regulação e todo o processo de fraude que existe e o crime que muda de mãos mesmo, e por trás dessas fraudes, cada vez mais, a gente vê o crime organizado gerenciando e lidando com isso de forma cada vez mais profissional. O que traz para a gente um desafio enorme. São inúmeros golpes, cada vez mais sofisticados e cada vez mais profissionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como profissional e como pessoa, também quer experiências mais fluidas. A gente não quer viver um processo extremamente burocrático e desafiador para que a gente complete jornadas muitas vezes simples. E desistir da compra, desistir de um processo de onboard, eu tenho certeza que é o desafio de muitos de vocês, que pagam caro pela aquisição do cliente e não querem perder o cliente ao longo da trajetória. Mas, ao mesmo tempo, é necessário equilibrar e controlar isso nesse cenário tão desafiador que existe no Brasil. E a gente sabe que os consumidores, ainda mais hoje, cada vez mais valorizam a conveniência, valorizam os processos em poucos cliques, valorizam a ideia de poder fazer isso de forma fluida. O mercado reagiu, tecnologias surgiram, tecnologias emergentes fazem parte dessa nova geração. Mas nós nunca acreditamos, e tenho certeza que quem é especialista em fraude aqui e trabalha no dia a dia com fraude, sabe que contra a fraude não existe, infelizmente, uma bala de prata. Às vezes a gente quer se agarrar na ilusão de que um único processo, uma única tecnologia vai ser capaz de me proteger completamente. Mas não é assim. As tecnologias vieram e formas de burlar tecnologias também vieram. Surgiram casos importantes e concretos que ajudam o processo, mas muitas vezes também trazem fricção para esse processo. Validação de documentos está aí, mas cada vez mais com AI, o desafio de documentos falsos se é cada vez mais presente, mas é necessário muitas vezes para que a gente tire a dúvida de um consumidor. A biometria surgiu, ganhou muita penetração e é muito importante no processo, é uma ferramenta moderna e importante e super justificável em inúmeros fluxos, mas não necessariamente todo mundo quer fazer biometria em todos os processos a todo momento. E também surge o deepfake e todos os desafios, porque a partir do momento que uma porta é encontrada para fraude, podem ter certeza, vai passar um monte de trajetória. Por isso um monte de fraude. Por isso uma única bala de prata nunca é a solução. O desafio é equilibrar isso. Também é verdade que a análise do device é outra ferramenta complementar e importante que foi surgindo junto com a combinação dos dados e de todas essas tecnologias para combater e nos ajudar a lidar com o grande desafio que existe no mercado. O segredo sempre está em equilíbrio, em como a gente orquestra e lida com cada uma dessas coisas na jornada adequada. Eu costumo dizer, e sou um fã número 1 do Pix e de outras tecnologias emergentes, de qualquer uma delas, mas não é correto me pedir uma biometria ou não me permitir fazer um Pix para minha esposa só porque é 1h da manhã. À 1h da manhã eu poderia fazer um Pix para minha esposa de qualquer forma, porque ela é minha esposa. Mas não necessariamente é assim que funciona. E essa fricção e esse equilíbrio na jornada é algo que nos desafia todos os dias a encontrar o equilíbrio. E atrás de tudo isso ainda tem os custos. Os custos e a necessidade de trazer um equilíbrio econômico para cada um dos business. Então, esse desafio ele é presente, ele é real e ele é constante. A engenharia social é acelerada, e só para contar um caso para vocês que eu vivi semana passada e não caí porque por muito pouco. Eu estava mudando de casa, de endereço, pedi para mudar o endereço da minha empresa de TV a cabo e telefonia. O processo foi feito, começou a ser feito. Por alguma razão, estava sendo avaliada a possibilidade de ter a banda no meu novo endereço, a banda adequada. E o concorrente entrou em contato comigo dizendo que não seria possível fazer a transferência e começou a me seduzir. E o processo era tão profissional, tão perfeito, que começou a me seduzir para ir para a concorrência. E começou a ir claramente na terceira ou quarta ligação que eu recebesse, ele ia começar a pedir dados. A pergunta que fica é como isso aconteceu? Como isso está infiltrado dentro do sistema e como os esquemas de fraude estão cada vez mais sofisticados ao longo dessa trajetória.
Engenharia social, hoje, é cada vez mais a forma de pegar o elo mais vulnerável da cadeia, que é o elo do consumidor, que muitas vezes não tem informação adequada. E isso está cada vez pior. E os golpes se proliferam e vão continuar acontecendo, porque tem outra crença que a gente tem muito forte na ClearSale. Jamais a fraude vai deixar de existir. O que vai acontecer é que ela vai migrar conforme as tecnologias e os processos migrarem. E para isso é muito importante a adaptabilidade e resiliência dos sistemas e da forma como você encara o processo de fraude. Só que talvez, nesse momento, a gente possa imaginar um futuro, uma terceira geração dessa trajetória. E hoje eu convido vocês para que a gente faça um tour sobre esse cenário possível de um futuro onde o combate à fraude e o processo de fazer isso envolva cada vez mais o usuário. O usuário como um data owner e o proprietário daquela informação convivendo e lidando com isso para que a gente possa envolvê-lo e dando protagonismo para ele. Nesse cenário de hoje, onde os bancos digitais são usados por praticamente todos os brasileiros usam Pix, Pix é um método preferencial muitas vezes, e os lucros do digital cada vez mais crescem, um cenário possível e desejável é importante, porque equilibrar isso é muito relevante. E aquele mesmo consumidor que diz que experiência é importante, também diz que espera métodos de combate à fraude dos seus bancos e confiam nele. O sistema bancário brasileiro é um sistema muito robusto, mas eles priorizam processos de inscrição e subscrição que são rápidos, sem burocracia. A gente também sabe que cada vez mais a digitalização da população acontece em todos e qualquer processos. Os títulos de eleitor estão cada vez mais digitais, as CNH estão cada vez mais digitais. Colocando tudo isso junto, a gente imagina que uma identidade única digital possa ser o ponto de virada e do equilíbrio daquele ecossistema e daquele processo que eu falei logo no início. E o que seria uma identidade digital única? Imagina que fosse possível um brasileiro qualquer armazenar numa wallet um conjunto de dados que foram validados, que são confiáveis, que são neutros e que confirmam que você é você em cada um dos seus pontos de forma única, segura, prática e integrada. Algumas iniciativas de identidade já rodaram o mundo. A gente já viu, por exemplo, casos polêmicos, como o projeto de Sam Walton de trazer a íris como uma identidade global. A gente viu projetos da ONU, existem projetos brasileiros, existem várias tentativas de fazer esse processo. Mas a resposta não está, na nossa opinião, nem numa bala de prata, nem na ideia de ter inúmeras camadas, mas sempre na ideia de ter camadas inteligentes e adaptáveis a cada processo. E o desafio vai ser como conduzir e como fazer isso. E com muito orgulho, junto com a Serasa e ClearSale, nós estamos lançando na Febraban um processo que talvez traga uma disrupção para o mercado olhando para isso. Uma nova identidade criada por duas empresas que conhecem profundamente os dados do consumidor e que estão conectadas por um propósito muito nobre de deixar a vida digital do brasileiro mais simples, mais segura e mais justa. Imagina vocês, como usuário, poder, em apenas um clique, fazer um check-in num hotel. Imagina vocês, como usuário, que armazenaram os seus dados dentro de uma wallet, ser capaz de fazer uma compra online em apenas um clique. Imagina você, como um usuário, poder abrir uma conta em qualquer instituição bancária, recuperando e usando todas as suas informações já armazenadas em qualquer instituição financeira. Mas não só uma abertura de uma conta, qualquer processo digital que você queira fazer com um banco. São inúmeros os casos de uso que a gente é capaz de pensar a partir de um momento onde você é capaz de armazenar essas informações com confiança e com neutralidade. Mas só é possível imaginar esse futuro, como eu disse, com uma empresa e com um processo que traga neutralidade. Porque não será possível imaginar que uma wallet de uma empresa X será aceita no concorrente Y. É necessária neutralidade, é necessário dados,
é necessário confiabilidade, expertise em fraude e muita tecnologia para gerar segurança para o consumidor. Apenas no último ano, ClearSale e Serasa juntos evitaram mais de 70 bilhões de fraude no cenário econômico brasileiro. A gente conhece, juntos, mais de 280 milhões de devices com comportamento de compra. A gente já conhece, mais de 173 milhões de endereços que a gente entregou compras ao longo da nossa trajetória. A gente conhece mais de 150 milhões de documentos que já foram validados pela nossa empresa. Isso junto com um dos maiores ecossistemas de consumidor, um dos apps mais baixados pelo consumidor hoje, Serasa Consumidor, que apoia a vida digital brasileira e tenta bancarizar e deixar cada vez mais a instituição, o processo financeiro mais fluido para o consumidor, que conta hoje com mais de 100 milhões de usuários no aplicativo, com dados de comportamento e pagamentos ali, com capilaridade para alcançar o Brasil todo e ser enabler para esse processo. Uma tecnologia capaz de validar, enriquecer e proteger os dados com credibilidade. Como eu disse, com muito orgulho, a gente lança aqui na Febraban um produto chamado Serasa Pass, que é uma identidade digital reutilizável que converte mais, protege e acelera cada um dos negócios. Eu queria convidar vocês para ver uma demo, onde a gente, em apenas poucos cliques, é capaz de ver um cliente tentando abrir uma conta digital, tentando usar e reutilizar o que ele já tem armazenado na sua carteira, e em apenas um scan, num QR Code, ele é capaz de abrir uma conta, todas as informações dele que são necessárias já estão armazenadas, e ele rapidamente, isso já foi identificado quais informações são necessárias para aquele processo, em apenas essa foto e em um clique ele conseguiu abrir a sua conta. O seu documento foi reaproveitado, o seu endereço foi validado, o seu telefone foi validado, ou qualquer outra informação que você precise para o seu processo já estava armazenado e foi validado. E se você não está lá, fazer isso apenas uma vez será suficiente para que você tenha uma experiência digital. Imagine nós em qualquer ecossistema e em qualquer processo, muito fluida, usando a camada certa, com expertise de fraude para orquestrar isso no lugar certo. O futuro da confiança digital absolutamente não será binário, não é sobre sim ou não, mas é sobre quem é você e como a gente orquestra e como a gente contribui e a gente está construindo isso para a empresa de cada um de vocês, seja qual for o segmento, proporcionar mais negócios e gerar uma experiência onde o consumidor vai se sentir muito mais privilegiado pela uma experiência digital muito mais forte. Por coincidência, eu não acredito tanto em coincidência assim, mas nós estamos aqui, bem ao lado, no nosso stand, e adoraríamos demonstrar isso na prática para vocês nos próximos minutos. Convido vocês para tomar um café comigo e com todo o time ClearSale aqui ao lado nos próximos minutos. Muito obrigado pela atenção de vocês.